só colocava aquela criança, dizendo que é para pensar. Como que uma criança de 2 anos vai pensar se a consciência dela, se esse nível, se a maturação do cérebro dela ainda não está formada para ela entender aquilo que ela está fazendo? Como que essa criança de 3 anos vai pensar e a gente só coloca lá e diz: você está de castigo, porque você não pode fazer isso, porque você não deveria ter feito isso. E algumas vezes não tem nem essa explicação. A gente só coloca lá no canto, só coloca de castigo. E a gente avançou um pouquinho, porque antigamente o castigo era onde? Eu nunca fiquei, não. Mas alguém aqui já deve ter ficado. Alguém ficou? De castigo no milho, gente? Tem um pai muito levado aqui, já ficou de castigo no milho. Então a gente teve essa fase dos castigos com violência, porque a gente precisa também desconstruir esse pensamento que violência é só tapão, que violência é só beliscão. A gente teve a fase do beliscão, a gente teve a fase do castigo no milho, a gente há 10, 15 anos atrás teve esse boom da fase do cantinho do pensamento, que se ele for feito de uma forma explicada e com uma criança que tenha maturidade para entender, a gente até pode aceitar. Dessa forma que não é aceitável, que não é aconselhável. E agora a gente está começando a entender que a gente precisa ter esse novo momento da criança entender o que está acontecendo para que ela se perceba enquanto errada. Porque quando só eu percebo e a criança não percebe, quando você tirar ela do cantinho do pensamento, qual vai ser a primeira coisa que ela vai fazer? Vai voltar a fazer aquilo que você disse que não era para fazer antes. Não é porque ela é teimosa num primeiro momento, é só porque ela não tem maturidade e só porque ela também não entendeu aquilo que você está pedindo. As questões universais e as questões individuais, uma criança que tem uma família estruturada, uma criança que tem acesso a todos os diversos mecanismos para incentivar essa criança e para despertar, para potencializar essa criança, é diferente de uma criança que é criada talvez numa casa que não é uma família estruturada, que não tem uma família estruturada e que não tem nenhum tipo de recurso, ou que os recursos são mínimos, ou que os recursos são precários. Então, assim, a gente precisa traçar esses comparativos e esses paralelos. Uma criança que dorme 11 horas da noite, é absurdo o quanto as pessoas não priorizam o tempo de sono e o tempo de sono de qualidade de uma criança. Tudo que uma criança aprende, ela aprende enquanto está dormindo. Aquilo se assenta no cérebro daquela criança, ela vive a experiência agora, na salinha. Quando ela dorme, ela assimila. Tudo aquilo que você ensina é aprendido, é acumulado, é gravado no sono. O sono é um dos maiores recursos de aprendizado dessa criança. E às vezes a criança tem uma festinha na família, beleza, vamos dormir mais tarde. Mas é muito comum hoje em dia que as crianças fiquem vendo televisão até tarde, fiquem no telefone até tarde, e aí depois chega no outro dia, não quer entrar, tá chorosa, tá cansada. Foi um sono sem qualidade, porque tinha muito barulho, porque tinha muitas questões que estavam atrapalhando o sono dessa criança. A gente precisa tomar toda a atenção nessa questão. Uma boa alimentação e a higiene são fatores também essenciais. A gente tem um bebê, o bebê está muito enjoadinho. A gente alimenta aquele bebê, dá banho, ele está limpinho, está com a barriguinha cheia. O que ele consegue fazer muito melhor, gente? Dormir. E esse sono vai ser essencial para o desenvolvimento dessa criança. Algo que às vezes nos passa desapercebido também pelo mundo assoberbado, pela rotina muito corrida que a gente tem. Afeto e segurança é um fator condicional no desenvolvimento da autonomia e na autoconfiança dessa criança. Tem pessoas que ela não recebeu afeto enquanto ela era criança. E aí, hoje, ela cria, dá o melhor, trabalha, se esforça, compra a Melissa, compra o tablet, compra o celular, o quarto da criança é lindo, tem muitos bonecos, tem muitos jogos, tem muito tudo. Só não tem afeto, só não tem carinho, só não tem colo. É porque ela não recebeu. O pai e a mãe eram pais e mães muito rudes, muito severos, nunca deu um beijo no filho, nunca disse eu te amo pro filho. Se você você me ouve falar isso, você fala assim: Marcele, é impossível uma mãe criar um filho e não dizer que o ama, e não dar afeto para essa criança.
eu vou te surpreender negativamente. É mais possível do que a gente possa imaginar. A gente tem a oportunidade de conhecer crianças que elas não desenvolvem afeto e aí a gente para pensar por que essa criança não desenvolve afeto, é só porque ela não recebeu esse afeto na sua casa. Passa aí, professora, por favor. Algo que é muito importante que a gente pode repensar. Em nenhuma outra fase da vida, o ser humano tem a mesma capacidade de aprendizagem. Sim, quando nasce um bebê e até que ele complete os 6 primeiros anos de vida, essa criança aprenderá mais do que em qualquer outra etapa da sua vida. A gente pensa que as pessoas aprendem quando está lá na faculdade, quando está com 16 anos fazendo um cursinho preparatório, para fazer um concurso, quando termina a faculdade, quando é adulto. Não, a gente vai aprender ao longo de toda a nossa vida. Porém, a capacidade de aprendizagem ela é maior no ser humano de 0 a 6 anos. O quanto ele aprende de 0 a 6 anos, jamais em nenhuma outra fase da vida, com todos os recursos que a gente tem, com todas as experiências que a gente vai viver, vai se comparar a essa fase de 0 a 6 anos. Por isso que a gente precisa deter e dar toda a nossa atenção em perceber e entender o quanto esse momento vai fazer diferença lá quando estiver fazendo cursinho preparatório, lá quando estiver na universidade. Porque se a gente para pensar só quando for fazer o Enem, olha quanto a gente deixou para trás de possibilidades que a gente podia estar a cada dia colocando uma sementinha nessa criança. Pode passar. E aí agora a gente vai falar de cada fase e aí a gente vai entender como é que funciona. O que faz uma criança de 2 anos? Lembrando que a gente não está falando de robô, que a gente programa e ele faz daquela forma que foi programado para fazer. Cada criança é única, individual e ela vai se diferenciar. Uma, pelos traços da personalidade dela, uma criança é mais tímida, a outra criança é mais falante. Uma criança é muito agitada, a outra criança... A gente tem 2 filhos e fala assim, tem o primeiro filho muito calminho. E aí tem o segundo e fala assim, meu Deus, o que aconteceu aqui? É o mesmo pai, é a mesma mãe, é a mesma casa, como é que pode ser tão diferente? Tem um ditado antigo que diz que os dedos da mão não são iguais. E de fato não são igual. Então, se a gente não tem filhos iguais, não dá pra gente ter uma criação igual. O que serve para um, talvez não vai servir para outro. A forma que eu eduquei um, a metodologia que eu eduquei um, talvez para o outro, ou eu estou adiantando ou eu estou regredindo. Ou eu estou colocando um peso maior nessa criança que ela é capaz de suportar, justamente porque ela tem potencialidades, ela tem características diferentes do outro irmão. Uma criança com 2 anos, a palavrinha que ela mais usa é não. Ela reage com não na maioria das vezes. Reconhece as principais partes do corpo, aponta para o que deseja e consegue nomear alguns objetos, entende a funcionalidade dos objetos simples, como uma escova de dente, o celular principalmente. Abre o YouTube, abre todos os videozinhos que infelizmente as crianças estão muito habituadas hoje em dia. Uma colher, ela forma frases com 2 ou 3 palavras e a sua atenção numa história não passa de 10 minutos. Aí a gente tem que pensar o quanto a gente pode potencializar essa criança. Se uma criança aponta pedindo alguma coisa, você deve perguntar para ela o que ela quer e esperar que ela expresse, caso ela ainda não expresse. Se ela não expressar, você fala para ela, você quer o biscoito? Você quer a toalha? Para essa criança entender que a forma de se comunicar é falando. Tem diversos tipos de comunicação, a gente sabe muito bem disso. Tem diversas formas de linguagem. Mas quando a criança aponta e eu automaticamente pego e dou, eu não estou potencializando essa criança. Eu não estou incentivando a linguagem dessa criança. E, às vezes, a gente, na correria, isso vai passando muito despercebido. Eu falo, ai, que criança chata. Pego logo e dou e vai fazer o que você tem que fazer. E acabou. Eu volto a dizer que eu sei o quanto é difícil, no dia a dia, às vezes, a gente ter possibilidades, ter tempo e ter paciência. A gente vive um momento, pesquisas diz isso, independente da Covid, independente da pandemia. A gente nunca teve mães
tão estressadas o quanto a gente tem nos últimos 10 anos. E esse estresse dessas mães estão refletindo nos filhos e as consequências a gente vê também nas escolas se tivesse tendo aula presencial. A gente também nunca teve tantos alunos agredindo professores como antes das aulas serem suspensas do presencial acontecia vagamente, diversas vezes. A gente estava assistindo televisão e aí a gente viu um noticiário que em algum lugar, algum filho, algum aluno tinha agredido pai, tinha agredido mãe, tinha agredido professor, tinha tentado fazer alguma coisa nesse sentido. Tudo isso é reflexo dessa vivência, é reflexo dessas experiências que essa criança tem. Quando a gente está fazendo alguma coisa com uma criança e acha que ela tem que ficar ali centrada naquilo. Se é uma criança de 2 anos, ela não vai conseguir por muito tempo, gente. E a gente precisa entender que é só porque ela não tem maturidade para mais do que 10 minutos. Os 10 primeiros minutos é com objetivo. O próximo tempo é só pelo prazer da criança estar fazendo. Porque ela não consegue mais deter da atenção dela, igual a gente, enquanto adulto, também, às vezes está fazendo alguma coisa e passa um tempinho e a gente não está prestando atenção em mais nada, está ali só por estar mesmo. Passa, por favor. O que faz uma criança? O que se esperar do desenvolvimento de uma criança com 3 anos? Ela associa e demonstra emoções simples. Nesse momento ela tem muito prazer em imitar outras pessoas ou o personagem preferido dela. Ela já é capaz, não que com 2 anos ou que com 1 ano, quando uma mãe está amamentando, ela olha com afeto e com carinho para aquela criança e é óbvio que essa criança retribui com 1 ano também, com 2 anos também. Mas aqui ela já começa a entender quais são esses sentimentos. Ela começa a entender o que ela está sentindo, o que ela está pensando. Diferente daquele primeiro momento que ela não tem ainda entendimento, não tem maturidade para esse entendimento. Sobe, desce escada, diz seu nome e idade, percebe aquilo que é dela e diz, isso aqui é muito comum na escola, esse brinquedo não, esse é meu, e toma. Não quer emprestar, não quer dividir. Compreende os conceitos de leve e pesado, canta musiquinhas, abotoa e desabotoa com dificuldade. E aí, o tempo todo que essa criança está fazendo alguma coisa que a gente ainda percebe que ela não tem total autonomia para fazer, cabe a mim enquanto mãe, cabe a você enquanto pai, enquanto mãe, enquanto tia ou avô, estar orientando e ajudando essa criança para que ela se desenvolva mais ainda. Por que chega uma criança com 3 anos e sabe fazer tudo isso? Por que chega outra criança com 3 anos e não sabe fazer nada disso? Porque a pessoa que cuida dela prefere fazer por ela logo porque está com pressa, porque tem que fazer 1000 outras coisas, porque o feijão está no fogo, porque tem que lavar a roupa, porque não tem paciência, porque não gosta, porque nem todo mundo se sente confortável sendo mãe. Nem todo mundo planejou aquela gravidez e queria ter aquela criança. E aí uma pessoa que está insatisfeita com a vida dela, com as experiências dela, isso vai refletir no comportamento que ela vai ter também com essa criança. E aí o que acontece lá em casa reflete naquilo que acontece aqui na escola. Passa, Gisele, por favor. Vamos pensar nessa criança de 4 anos, no que ela faz, no que ela está preparada para fazer, naquilo que é precoce, naquilo que é habitual, que é ideal para aquele momento. Ela mistura a realidade com a fantasia e isso aqui é muito importante porque é diferente de mentir. Tem criança que ela tem o comportamento de mentir. E aí a gente percebe isso e vai educando e vai dizendo para ela quais são os malefícios, quais são as consequências de ser uma pessoa que mente. Na linguagem da criança a gente vai explicar. Misturar realidade com fantasia é diferente de mentir e isso precisa ficar muito claro. Quando a gente percebe que uma criança está com o hábito de mentir, a gente precisa pontuar sempre que perceber que a criança está falando uma inverdade para que aquilo não se torne um hábito e as consequências lá no futuro sejam piores. Sabe diferenciar o comportamento que deve ter com cada tipo de pessoa. O pai é mais sério, é mais severo. O pai, ela se comporta de uma forma. A mãe, ela sabe que ela consegue levar. Porque a criança percebe tudo, ela entende tudo.
Com a mãe ela faz coisas que com o pai ela não faz e vice-versa. É onde às vezes acontece da mãe chegar aqui na escola e falar assim, nossa, mas em casa ela não faz isso. Ou nossa, mas em casa ela é completamente diferente. Justamente para ela entender que lá em casa às vezes não tem regra. Lá em casa às vezes não tem limite. Ou vice-versa. Aqui na escola ela entende que precisa chegar, colocar a mochilinha no lugar, fazer isso, isso, isso. Ela tem rotina. E a rotina que é estabelecida na escola vai influenciar. A forma como ela é tratada aqui vai influenciar. E aí a gente sabe que a gente é 50% e 50%. Se a gente ensina aqui, chega lá em casa, não tem regra, a gente está desconstruindo todo o trabalho que foi feito aqui. E vice-versa. Ela começa a ter noção de tempo, de espaço. Uma criança, quando vai fazer aniversário, que a gente fica falando pra ela, ela fica, é hoje? É hoje? Com 4, 5 anos, a gente fala assim, olha, daqui a 30 dias. No outro dia, ela não pergunta se é hoje. Uma criança com 2 anos, no outro dia, ela já vai falar assim, mãe, hoje é meu aniversário? É hoje? É hoje? Com 4 anos, ela já começa a entender que falta um pouquinho e aí a gente vai dando essas orientações e esses ensinamentos. Se alimenta e se veste sozinho. Marcelo, vai se sujar? Vai deixar cair? Vai, mas eu não posso tolir essa criança de estar sendo autônoma enquanto os seus cuidados. Deixa cair, deixa se sujar, mas deixa essa criança se desenvolver. Compreende aquilo que é igual, daquilo que é diferente, e ele é capaz de brincar com jogos ou com outras brincadeiras e com outras crianças, entendendo a funcionalidade desse brincar e dessa brincadeira. É óbvio, gente, que em alguns momentos, isso aqui você vai dizer para mim, Marcela, minha filha é uma semigênea. Ela já faz tudo isso aí com 2 anos. Beleza. Ou, não, Marcela ainda não está fazendo. A gente precisa ter esse olhar e entender que cada criança funciona no seu momento, dentro do ambiente que ela vive, do quanto ela é potencializada ou não, das características dessa família e da faixa etária, dentro daquilo que a gente entende como normal ou dentro daquilo que a gente acende a luzinha. Opa, preciso buscar auxílio, preciso buscar respostas para esse comportamento, por que não aconteceu ainda ou por que está acontecendo de forma tão acelerada, que também não é positivo. O equilíbrio, gente, é a melhor coisa, nem para de mais e nem para de menos. Equilíbrio. Pode passar. 5 anos, falando o tempo todo, não sossega mais. Apesar de que com 2 hoje em dia não sossega mais, né, gente? Não precisa ter 5, não. Chegamos lá. Se ensinada, ela sabe dizer seu endereço. Ela conforta e entende um amigo, o pai ou a mãe que esteja triste. O pai, o casal brigou, a família está brigando. E essa criança que tem uma relação de afeto, que foi construída uma relação de afeto, essa mãe está lá deitada chorando, ela vem, passa a mão no rosto dela e fala assim, mamãe, não chora não, eu te amo. Ela já é capaz de dar conforto. O coleguinha caiu, tem a criança mazinha que vai lá e ri. Mas também tem a criança que vai lá e fala assim, vem cá, não chora não, e vai chamar a tia e vai levar na tia. Ela já está desenvolvendo com intencionalidade, que é diferente de quando aquela criança faz, mas faz porque viu alguém fazer. Porque um paralelo que a gente precisa entender é que a criança ela reflete e ela faz aqueles comportamentos, mas às vezes não é um comportamento intencional. Por quê? Porque não tem maturidade, ou ela só está fazendo porque ela costuma ver alguém fazendo. Ela só está replicando aquela atitude, aquele comportamento. Ela sabe contar o que aconteceu com detalhes, sabe narrar, foi numa festinha, ela vai dizer tudo o que aconteceu, quem foi, o que aconteceu, o dia na escola, ela vai contar do começo ao fim, quem bateu em quem mordeu em quem, o que a professora falou, o que não falou. Ela é muito curiosa, é a maior fase de curiosidade e é muito triste quando a gente percebe um familiar tolindo essa curiosidade dessa criança, dizendo que ela é chata, que ela não para de perguntar, que por que ela é assim. Então, assim, vamos dar ênfase na curiosidade dessa criança, vamos ajudar essa criança a despertar, aquela que é mais preguiçosinha, que não tem curiosidade. Eu preciso despertar, criar situações para que ela se torne mais curiosa, e aquela que é curiosa, eu preciso utilizar dessa curiosidade dessa criança para ensinar mais conceitos para ela.
e ela já é capaz de colorir, de fazer atividades, de fazer aquilo que é pedido dentro daquilo que é pedido. Se eu dou uma folha para uma criança de 2 anos, ela vai rabiscar e não tem problema nenhum. E ela vai dizer que desenhou uma casa e você vai pegar e vai falar assim, filha, que casa mais linda que você fez. Não vai dizer para a criança, não tem casa nenhuma aqui, olha só rabisco. Não, tem uma casa sim. Se ela pedir para você falar no telefone, você vai atender o telefone e vai perguntar quem está do outro lado. Porque eu acho um absurdo uma criança dar um telefone para alguém, é um carrinho. Fala assim, você não tá vendo que isso não é um carrinho, fulano? Que não é um telefone, fulano? Gente, é muito normal, ao longo da vida, a gente perdendo essa sensibilidade. Só que a gente precisa resgatar, desde o momento que eu me torno mãe, desde o momento que eu me torno pai, que eu tenho uma criança em casa, eu preciso entrar nesse mundo da infância de verdade, de fato de verdade. Porque aquilo que para mim não é importante, aquilo que não aconteceu dessa forma comigo quando eu era criança, hoje eu preciso fazer com o meu filho. Hoje eu preciso entender o quanto isso é importante e o quanto isso vai refletir. Só que a gente fala assim, isso é bobeira, isso é papo de psicóloga. Ah, essas professoras adoram inventar moda, né, gente? Não. Vamos lá, o 6. Muito bom. O que faz uma criança de 6 anos? Muita arte, né, gente? Muita bagunça. Oi? 6 meses lá. 6 meses. 6 meses, ó, precoce. 6 meses, não tá. Ei. Segue uma série de 3 comandos num jogo ou numa atividade. Ela aumenta a percepção. Ela aprende sobre distância, tempo e velocidade. Acentua os traços de personalidade. Tem crianças que são mini xerox do pai e da mãe. E aí tem crianças que são completamente diferentes do pai e da mãe. O pai é todo centrado e a criança é mais falante. E aí esse pai anda na rua com a criança vai falando com todo mundo, ele chega em casa e fala assim, não sei o que está acontecendo, a gente é tão reservado e a criança fala com todo mundo. É um traço de personalidade dessa criança. E aí você não pode ficar falando para ela não ser assim, não fazer assim, porque eu não sou assim, porque a sua mãe não é assim. Você precisa entender que você é um, que a mãe é outro e que a criança é a soma disso, mas não da mesma forma que você acha que deve ser. Você tem que respeitar e entender que ela tem uma personalidade. Aumenta a necessidade das atividades físicas para ela extravasar a sua energia. Apresenta a coordenação motora fina mais refinada. Ela é capaz de cortar com uma tesoura, claro que é uma tesoura sem ponta. Ela é capaz de desenhar na linha, de fazer aquilo que está sendo pedido, que antes ela não tinha uma coordenação motora fina desenvolvida, se desenvolve e se aprimora nessa fase da vida. Ela é capaz de se magoar e de magoar outras pessoas. Na escola, infelizmente, a gente já passou situações de uma criança ver outra criança com menos higiene, com uma roupinha menos limpinha, e aí tá 3 crianças sentadas numa cadeira, numa mesa, e aí vem essa outra criança e alguém fala assim, não vai sentar aqui. Ou por conta da cor da pele. Isso acontece, essa criança tem intencionalidade, ela sabe o que ela está falando, ela sabe o que ela está fazendo, e aí cabe a mim e a você a educar e a ensinar essa criança como ela deve proceder, que aquilo não é legal, por que não é legal, se fosse com ela, como ela se sentiria, tentar sensibilizar essa criança a se colocar no lugar do outro, para ela entender o que passa no outro, quando ela tem esse comportamento e quais são as consequências disso. Precisa punir, Marcele? O que muitas pessoas perguntam, como é que eu educo nesse sentido? Cada casa tem uma norma. Eu só não acho legal quando as coisas acontecem na base da barganha, porque você vai estar sempre condicionando uma criança que se ela fizer, ela vai ganhar. Se ela não fizer, ela não vai ganhar. Talvez ela não vai estar fazendo porque ela entende. Talvez ela vai estar fazendo só porque ela está interessada naquilo que ela pode ganhar ou naquilo que ela vai deixar de receber se ela não fizer esse comportamento. A gente precisa ter esse olhar mais sensível no como a gente está educando e como essa criança está entendendo essa educação que a gente está tentando passar para ela. Pode passar.
isso aqui precisa ficar muito claro pra gente. Nenhum bebê nasce pirracento. Quando a gente sai lá da maternidade, que a criança tem 2, 3 dias de vida, aquela criança não sai de lá com traços de personalidade de pirraça, de abuso, de bagunça, de rebeldia, de nada disso. Eu não tô aqui dizendo que uma criança é uma tábua rasa e que a gente vai só depositar, mas eu tô aqui dizendo que ela é mais do que nunca reflexo do pai, da mãe, da avó, da tia, das pessoas que são referências para essa criança. Nenhuma criança é causa perdida. Fala assim, você não tem mais jeito. Quando eu mudo, eu proporciono mudança no comportamento dessa criança. Porém, se eu não mudar, se as experiências da minha casa não mudar, se as relações da minha casa não mudar, aí sim a gente corre um sério risco de não ver mudanças no comportamento dessa criança. Por isso que é muito difícil para um pai entender, para um pai que eu digo, eu estou falando no geral, pai, mãe, vó, tia, o quanto a criança está refletindo o que ela está vivendo. Porque quando a gente fala isso, a gente não está botando culpa, a gente não está botando peso, a gente está só alertando que ela só está reproduzindo e que essa reprodução é do meio que ela vive. É de algum lugar que ela viu, é de algum momento que ela viveu aquela experiência. A criança é esponja, ela vai sugando e ela vai deixando transparecer. E a gente tem um mecanismo de defesa, nós adultos, de muita negação. É muito difícil para mim entender os meus defeitos. É muito difícil para mim entender os meus erros. Eu quero potencializar os meus acertos. Eu quero bater palma para aquilo que eu faço direito, aquilo que eu faço bem feito, aquilo que vai me render elogios. Quando uma professora, ou quando alguém de uma equipe, ou quando até mesmo algum familiar traz pra gente algo